Uma das perguntas mais, sei lá, fundamentais que a gente se faz é: o que acontece logo depois que a gente morre, sabe? O que tem naquele intervalo entre o fim de uma vida e o começo de outra? É um apagão? A gente reencarna na hora? Essa é a grande questão, né? E hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem específica sobre isso, que é da doutrina espírita, usando como nosso guia o Livro dos Espíritos. Exato. A ideia aqui é investigar um conceito que eles chamam de erraticidade, que é justamente esse período entre as vidas. A gente vai tentar sair daquela imagem de um limbo vazio, sabe? De uma espera passiva. E entender se esse tempo pode ser, na verdade, uma das fases mais ativas e produtivas da nossa jornada. Quase como transformar uma sala de espera numa universidade. Boa analogia. É isso. Vamos desmistificar o que é ser um espírito errante, quanto tempo isso dura e, o mais importante, o que se faz durante esse tempo. É uma pausa ou é uma percoração intensa? Vamos descobrir. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. A dúvida mais óbvia. Assim que uma vida acaba, a próxima já começa em seguida? É um processo automático? Então, essa é uma crença bem comum, mas as fontes que a gente está usando aqui dizem que não é bem assim, não. A resposta para isso está na pergunta 223 de O Livro dos Espíritos, e ela é bem direta. A pergunta é: a alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? E a resposta? A resposta é: algumas vezes, imediatamente, porém geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Geralmente, então o normal é ter um intervalo. A exceção é voltar na hora. Isso já muda tudo. Se não é imediato, a gente vira o quê nesse meio tempo? Almas penadas? O que a gente é nesse período? É aí que entra o termo central da nossa conversa de hoje. Nesse intervalo, a alma assume um estado de ser, uma identidade temporária. Ela não está perdida, mas está em transição. A doutrina chama isso de espírito errante. A definição na pergunta 224 é bem precisa. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante que aspira a seu novo destino, ele aguarda. Errante. Essa palavra me soa um pouco pesada, sabe? Me vem a imagem de alguém vagando, sem rumo, perdido. Pois é. E essa é uma barreira que a gente precisa quebrar logo de cara. O que é fascinante aqui é que o sentido não tem nada a ver com estar perdido. Errante vem de errar num sentido de vagar, viajar. Ah, Pensa num cavaleiro andante. Ele não é um cavaleiro perdido, é um cavaleiro em jornada. entendi. Faz todo sentido. Então é mais como ser um viajante entre duas cidades do que alguém perdido numa floresta. A gente está a caminho, só não chegou ainda. Exatamente. É um estado, uma condição. Não é uma punição. E para não deixar dúvida, a pergunta 225 confirma isso. A pergunta é: erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade? E a resposta é um não bem forte. E por quê? Porque, segundo eles, há espíritos errantes de todos os graus. Certo, isso é um ponto-chave. Então, tanto um espírito super evoluído quanto um que ainda tem um longo caminho pela frente, ambos passam por essa fase. Exatamente. É uma etapa universal da jornada. Mas a experiência dentro desse estado deve ser completamente diferente, imagino. Ah, sem dúvida. Se a lei maior é a do progresso, a erraticidade é o pit stop evolutivo da alma. O que cada um faz nesse pit stop depende do seu nível de consciência, né? Faz sentido. Um espírito mais evoluído pode usar esse tempo para planejar uma missão, para ensinar. Já um mais apegado à matéria pode passar esse tempo meio confuso, revivendo sensações da vida terrena, demorando mais para acordar para a nova realidade. Se a experiência é tão diferente, isso me leva a pensar na duração. Não pode durar o mesmo tempo para todo mundo. E não dura mesmo. Varia de uma forma que a nossa mente linear tem dificuldade de entender. É. A resposta da fonte a essa pergunta é uma das mais impactantes. A pergunta 224 vai direto ao ponto. Qual pode ser a duração desses intervalos? E aí, qual é a resposta? Se prepara. A resposta é: de algumas horas a alguns milhares de séculos. Peraí, repete isso. De algumas horas a... Milhares de séculos. Exato. Nossa, eu tava pensando em anos.
talvez décadas. Isso muda completamente a escala. Do tempo de um piscar de olhos ao tempo de uma era geológica. Minha cabeça deu um bug agora. É uma amplitude que desafia nossa lógica, sem dúvida. E a gente pode inferir os motivos por trás disso. Tipo o quê? Por exemplo, o livre-arbítrio. Um espírito pode precisar de um tempo longo para se desprender de apegos muito fortes. Outro pode precisar de séculos observando as consequências das suas ações na Terra para realmente aprender uma lição. Então, um espírito pode, de certa forma, adiar a reencarnação por não se sentir pronto? Ou, ao contrário, um espírito com uma missão urgente pode voltar quase que imediatamente? Exatamente. A ideia de que temos agência nesse processo é muito poderosa. Não é um sistema automático. Um espírito pode escolher esperar por um grupo específico de almas, por um contexto histórico mais propício. A duração é sob medida. Isso é fascinante. Mas também, sei lá, um pouco assustador. A ideia de passar séculos nesse estado. Mas aí vem a parte mais importante da resposta. Logo depois de mencionar os milhares de séculos, o texto garante que esse estado nunca é perpétuo. Ah, bom. Isso é crucial. Não importa quanto tempo dure, é sempre uma fase transitória com um propósito. Não existe condenação à erraticidade eterna. É um processo, não um limbo. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Ok, então, se o tempo varia tanto e depende do nosso aprendizado, essa fase não pode ser nem um pouco passiva. O que exatamente a gente faz lá, especialmente se forem séculos? Ficar assistindo Netflix espiritual? A analogia não é de todo ruim, mas é muito mais ativo que isso. Não é entretenimento, é trabalho. É um período de intensa atividade, aprendizado e, acima de tudo, de planejamento. É aquela universidade que a gente falou no começo? Exato. É um quartel-general onde a gente analisa a batalha que passou e traça a estratégia para a próxima. E como esse aprendizado acontece na prática? A gente se matricula em cursos? Como funciona? A pergunta 227 nos dá um roteiro bem claro. A pergunta é: de que maneira os espíritos errantes se instruem? E a resposta é tipo um guia de 3 passos. Primeiro, eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Uau, isso é intenso! É como ter acesso a uma gravação em 360 graus da própria vida, mas vendo o impacto real que você causou nos outros. As consequências que você nem percebeu na época. É a revisão do VAR da própria existência. Deve ser um processo bem doloroso às vezes, né? Com certeza. É o momento do balanço. É um confronto honesto consigo mesmo. Não com o juiz externo, mas com a própria consciência. É o primeiro passo para identificar o que precisa ser melhorado. Faz todo sentido. E qual o segundo passo? O segundo é: veem, observam o que acontece nos locais que percorrem. Ah, então é uma pesquisa de campo. Exatamente. O espírito não fica isolado numa bolha. Ele pode viajar, observar a vida na Terra, ver como outras pessoas lidam com os mesmos desafios que ele enfrentou. Ele aprende com o erro e o acerto dos outros. É como se depois de analisar o próprio jogo, o atleta fosse assistir a centenas de outras partidas para aprender novas táticas. Perfeita analogia. E a visão fica mais clara sem o filtro das paixões e do orgulho que a gente tem quando está encarnado. E o terceiro passo? O terceiro complementa tudo isso. Eles escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. Ah, então aí entram as aulas e a mentoria. Eles buscam ativamente o conhecimento, seja de gente sábia que ainda está na Terra, seja de espíritos que já estão mais à frente na jornada. Exato. É um processo completo. Análise interna,
observação externa e busca por orientação. E o objetivo de tudo isso é procurar os meios de se elevar. Não é um estudo acadêmico, é um estudo aplicado para planejar a próxima encarnação. Ou seja, o espírito vira o arquiteto da própria vida. Com base em tudo que aprendeu, ele começa a pensar, ok, meu problema é o orgulho. Na próxima vida, preciso de uma situação que me force a ser humilde. É isso. É precisamente isso. É um planejamento reencarnatório. A vida na Terra é a prova. A erraticidade é o tempo de estudo e preparação para essa prova. É a fase em que a alma, livre das ilusões do corpo, tem uma visão mais clara de sua jornada. Uau! Depois de passar por tudo isso, a imagem que fica é completamente diferente daquela ideia inicial de um limbo. Totalmente. Saímos de um lugar de espera e chegamos num centro de treinamento, uma agência de planejamento estratégico para a alma. O intervalo entre as vidas parece ser tão ou mais importante que a própria vida encarnada. Talvez seja o momento em que a gente tem mais clareza sobre quem somos e para onde estamos indo, né? A duração pode variar de forma absurda, mas o propósito é sempre o progresso. Essa compreensão realmente muda a perspectiva, não só sobre a morte, mas sobre a vida. A nossa existência não se resume aos 80, 90 anos que a gente passa aqui. Pois é. Existe toda uma outra fase igualmente crucial dedicada à nossa educação espiritual. A jornada de aprendizado não para nunca. A morte do corpo não é o fim da aula. É só transição para uma outra sala de estudo. Isso, com outros métodos, outros recursos. O aprendizado é contínuo. Essa é a mensagem central. Sabe, tudo isso me deixa com uma reflexão final, assim. Se todo esse processo de estudar as próprias ações, observar e buscar sabedoria acontece lá no intervalo, como uma preparação para viver uma vida futura melhor, O que mudaria se a gente aplicasse esse mesmo princípio de forma consciente durante a nossa vida atual? exato. E se, em vez de esperar o fim da vida para fazer esse balanço, a gente dedicasse um tempo, todo dia, para analisar nossas ações, observar o mundo com um olhar de aprendiz, não só para nos prepararmos para a próxima existência, mas para aprimorar ativamente esta que estamos vivendo agora? Será que não estamos perdendo a chance de começar esse trabalho hoje? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.